Ao recuperar uma desvantagem de 2 gols no clássico contra o Chelsea, o Arsenal retornou do Stamford Bridge com 1 ponto na bagagem e ao menos sustentou a sua invencibilidade na Premier League após a 9ª rodada da competição. Bom, o confronto que reuniu os ex-companheiros de Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino e Mikel Arteta, válido pela 9ª rodada da Premier League, terminou empatado no Stamford Bridge. E embora este resultado não tenha sido bom tanto para o Chelsea quanto para o Arsenal, ele acabou tendo um sabor de vitória aos Gunners, que perdiam dos Blues até os 32 minutos da segunda etapa, quando Declan Rice entrou em ação se aproveitando de uma falha do goleiro Robert Sanchez e colocou o Arsenal novamente na partida, tanto é que Leandro Trossard balançou as redes 5 minutos depois, dando números finais ao clássico londrino 2-2. Pois é, e diante de todas essas circunstâncias, esse clássico entre dois gigantes da capital inglesa acabou expondo a enorme diferença entre ambos na atualidade. A começar porque o Chelsea vencia a partida por 2 gols de diferença, vinha conquistando uma vitória contundente, jogando muito bem, inclusive em ritmo de festa. Os torcedores presentes ali no Stamford Bridge cantavam a música do zagueiro Thiago Silva, até que uma reviravolta acontece muito por conta do lado emocional, eu diria, já que hoje o Arsenal é uma equipe superior em comparação ao Chelsea, a julgar pelos 9 pontos que separam as duas equipes na tabela da Premier League, ou as 10 posições ou 40 pontos a mais somados pelo Arsenal em relação ao Chelsea na última temporada, que foi apenas a 3ª que os Gunners ficaram na frente dos Blues desde que Roman Abramovich comprou o Chelsea em 2003. Além disso, o Arsenal aumentou para 4 o número de jogos sem derrotas contra o Chelsea e perdeu apenas um dos últimos 8 clássicos frente aos Blues, um dado que retrata, dentre outras coisas, que os Gunners vêm novamente se consolidando como a principal força de Londres, destronando o Chelsea, que há 2 anos, por exemplo, dava a volta olímpica ao bater o Manchester City na final da Champions League, conquistando o bicampeonato europeu, e há 4 goleava o Arsenal por 4-1 na decisão da Europa League. Lembrando que os jogadores que mudavam do Chelsea para o Arsenal até um tempo atrás tendiam a ser aqueles que decepcionavam no Stamford Bridge, ou que já haviam aproveitado seus melhores anos por lá. Vide os casos de William Gallas, Lassana Diarra, Yus Benayoun, Peter Cech, além dos brasileiros Davi Luiz e William. Um cenário que mudou totalmente a partir de 2023, né? Já vista as chegadas de Jorginho e Kai Havertz, que trocaram o clube do oeste de Londres pelo situado na zona norte da capital. De qualquer maneira, o Arsenal encerrou a 9ª rodada se mantendo invicto na Premier League, somando 21 pontos, oriundos das 6 vitórias e 3 empates obtidos pelo time até o momento. Quer dizer, uma campanha inferior em comparação à da última temporada, onde neste mesmo estágio do campeonato o Arsenal liderava a tabela somando 24 pontos, 3 a mais em comparação à atual campanha. Naquela oportunidade, os Gunners registravam 8 vitórias, 1 derrota, 24 gols marcados e 8 gols sofridos, isto é, assinalando 2 vitórias a mais e 1 derrota no lugar dos 3 empates conquistados nesta edição do torneio, além de um maior número de gols marcados, 6 a mais, e o mesmo número de gols sofridos, 8 em ambas temporadas. Contudo, diante destas similares campanhas, fica claro que mais uma vez o Arsenal brigará diretamente contra o Manchester City pelo título inglês, o que já era esperado, né, depois do ótimo mercado realizado pelos Gunners,
neste meio de ano, onde foram gastos mais de 230 milhões de euros para a contratação de novos reforços, dentre os principais Declan Rice, que deu uma nova dinâmica ao meio-campo da equipe. Não por um acaso, na rodada retrasada da Premier League, ali no último jogo antes da penúltima data FIFA de 2023, o Arsenal enfim encerrou o longo tabu de 9 partidas sem vencer o Manchester City, ao derrotá-lo pelo placar mínimo no Emirates Stadium, graças ao gol do brasileiro Gabriel Martinelli. E isso considerando todas as competições, né? Se a gente pegar como parâmetro apenas a Premier League, esse jejum aí por parte do Arsenal era ainda maior, tendo em vista que o clube do norte de Londres não vencia o clube do norte da Inglaterra desde 2015, quando Theo Walcott e Olivier Giroud marcaram os gols do triunfo por 2-1 do time, que ainda era composto por nomes como Peter Cech, Per Mertesacker, Nacho Monreal, Mathieu Flamini e Aaron Ramsey. Ainda assim, o desempenho do setor ofensivo do Arsenal está longe do ideal neste início de temporada, tendo em vista que os Gunners marcaram apenas 25 gols nas 13 partidas disputadas até aqui na temporada 2023-2024, o que significa que eles registram uma média inferior a 2 gols marcados por partida. Obviamente, as constantes ausências da linha de ataque titular do Arsenal, composta por Bukayo Saka, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus, vem contribuindo aí para essa escassez de gols. Em todo caso, na minha opinião, o que explica esse baixo índice de gols é a ausência de um centroavante à altura no elenco de Mikel Arteta, pois caso os Gunners tivessem em seu plantel um atacante para jogar como referência ali no ataque, dando maior profundidade ao time, certamente os setores estariam mais equilibrados e, consequentemente, o setor ofensivo faria frente ao defensivo, que ostenta uma média inferior a um tento sofrido por partida na temporada e não foi vazado em 6 dos 13 jogos disputados até aqui. Seja como for, a realidade é que o Arsenal definitivamente emergiu da crise de identidade do período pós-Arsene Wenger na última temporada, a melhor do clube desde que os Invencíveis ergueram o caneco da Premier League de forma invicta em 2004, a ponto do Arsenal se tornar aí o adversário mais próximo do Manchester City na corrida pelo título inglês. Em contrapartida, é fundamental que a Premier League não se torne uma obsessão ali pelos lados do norte de Londres, ou então a caminhada dos Gunners para conquistá-la se tornará ainda mais árdua. Isso fica claro através das palavras do próprio treinador Mikel Arteta, que em uma recente entrevista afirmou que até pensou em deixar o comando técnico do Arsenal depois que o time perdeu o título inglês para o Manchester City na temporada 2022-2023. Abre aspas aí para o que disse Mikel Arteta: "Sou um terrível perdedor, odeio perder. Confie em mim, em maio fiquei realmente desapontado por não ganhar a Premier League quando tivemos uma grande chance de vencê-la. Coloquei a culpa em mim e comecei a pensar se eu ainda era a pessoa certa para levar o Arsenal a um nível diferente." Fecha aspas para Mikel Arteta. Portanto, saber lidar com as derrotas e com a pressão no caso de uma possível perda do título inglês pelo segundo ano seguido serão certamente os maiores desafios do Arsenal de Mikel Arteta nesta temporada. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe aí o seu like, seu comentário, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar aí na tela. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você. Até a próxima e saudações!